ver se está funcionando. Está funcionando, que beleza. Eu adoro tecnologia, para não falar outra coisa. Ó, viu? Olha só, tecnologia é um negócio que veio resolver os problemas que não existiam. Mas hoje a gente vai estudar uma das cartas que eu considero os próprios teólogos consideram uma das mais importantes do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos é algo fantástico. Alguns teólogos falam que é a Bíblia dentro da Bíblia. Se nós tivéssemos perdido, se Deus tivesse permitido que se perdesse todo o material escrito da Bíblia e a gente conseguisse encontrar a carta de Paulo aos Romanos, daria para a gente viver o cristianismo, a fé cristã, com a mesma profundidade, de tão rica que é essa carta. O que a gente precisa conhecer sobre a epístola de Paulo aos Romanos? Então, essa epístola é considerada o escrito mais importante do Novo Testamento, e pela providência divina, Deus quis que Paulo não conhecesse a igreja de Roma. Paulo não conseguiu visitar esses irmãos. A providência divina impediu que Paulo encontrasse esses irmãos. E aí, por Paulo não conhecer ninguém da igreja em Roma, ele escreveu um tratado. Eu vou escrever uma carta para fortalecer a fé desses irmãos. Eu vou fazer algo que eu aborde todos os assuntos. Então, Paulo escreveu uma epístola que aborda os principais assuntos da fé cristã. É um tratado teológico de como o cristão deve proceder. É uma carta de muitas aplicações práticas. Romanos parece aquela parte final da nossa pregação. Aplicações. Romanos é um livro de aplicações, é uma carta de aplicações. Paulo mostra ali como que um cristão deve proceder com o mundo, uns com os outros, com os governantes, como que eu devo proceder com os não crentes, com as autoridades, com os meus amigos, com os meus inimigos. Em relação ao nosso próprio coração, Paulo mostra como que a gente deve se relacionar com o nosso coração. Então parece que nessa epístola, Paulo quis fazer um resumo das principais doutrinas do cristianismo. Bem como ele acaba fornecendo também um entendimento muito grande, muito profundo, do Antigo Testamento. Paulo não sabia que conhecimento aqueles irmãos em Roma tinham do Antigo Testamento, e Paulo entra muito no assunto do Antigo Testamento, para fortalecer a fé daqueles irmãos que espalhariam o Evangelho por toda a Europa e depois atravessa o oceano, espalha para o Ocidente. É algo incrível. Paulo desejava que aquela igreja fosse moldada pelo Evangelho. Ele queria que aqueles irmãos tivessem uma vida centrada plenamente no Evangelho. O Evangelho que havia convertido aquele homem, o coração de Paulo, e o Evangelho que havia mudado a eternidade dele. Então, contexto histórico, título. O nome dessa epístola provém de seus destinatários. Como eu não tinha uma foto da igreja dos romanos, eu botei a foto dos romanos. Tem um soldado ali que não gostou não, mas eu gostei. Então o nome dessa epístola provém de seus destinatários, os membros da igreja de Roma, que existia no Império Romano. Autor e data. Na teologia é muito difícil você encontrar unanimidade, né? Os teólogos, cada um quer dar um pitaco, um tiro para um lado. Essa carta é uma das poucas cartas que a gente encontra unanimidade em toda a teologia, em todos os historiadores bíblicos. Até historiador ateu concorda e acredita que Paulo é o autor dessa carta sem nenhuma sombra de dúvida. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta em Corinto, aproximadamente em 56 depois de Cristo. No final da sua terceira viagem missionária, ele estava em Corinto, se preparando para voltar para Jerusalém. Ele recebe a notícia que a igreja em Jerusalém está passando por grandes necessidades, e aí Paulo está em Corinto, lá conversando com os irmãos, escreve essa carta para os romanos e se prepara para voltar para Jerusalém, coletando ofertas financeiras para ajudar a igreja em Jerusalém. Então, assim como seu homônimo, o primeiro rei de Israel, Saul, era o nome do apóstolo Paulo em hebraico. Quando tem lá na nossa versão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se Jesus estivesse falando aquilo lá em hebraico, falaria Saul, Saul, por que me persegue? Então, só de curiosidade para você saber que Saulo, na verdade Saul, é o nome em hebraico do apóstolo Paulo, no grego chamado de Paulo.
Então, Paulo era da tribo de Benjamim, então ele era judeu, da tribo de Benjamim, mas também possuía cidadania romana. Eu não sei se ele deu entrada no Green Card, com que idade que ele deu entrada no Green Card, mas de tanto viajar para Miami, ele conseguiu ser cidadão romano. Paulo foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo por volta do ano 34, um ano depois da morte e ressurreição de Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco. E aqui uma curiosidade. Muita gente, já vi até pastores que eu admiro, falando que Paulo caiu que caiu do cavalo. Onde que está escrito isso? Tem gente que fala isso, repete isso constantemente. Paulo estava indo para Damasco na direção, e aí Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo. Não existe isso. Na Bíblia não existe isso. Paulo caiu, ele estava andando, indo na direção de Damasco, encontrou Jesus, aquele encontro fantástico, e ele cai. É importante a gente entender a história. Naquela época, o Império Romano dominava aquela região. O cavalo era uma Land Rover da época. O cavalo era algo que só os oficiais romanos utilizavam. Nem um soldado romano, nem um cidadão romano normal tinha acesso a um cavalo. Um cavalo como se fosse esses jipes, um Evoque da vida, um negócio top. Então, Paulo, no máximo, devia estar montado, se tivesse, num jumentinho, que era o transporte típico do palestino daquela época. Era o carro popular da época, era um jumentinho, e olhe lá. Então, assim, se você já ouviu, perdoe a pessoa que falou, mas assim, a Bíblia não menciona isso em momento algum. Paulo não caiu de cavalo nenhum. É que o pessoal usa esse jargão para dizer que a pessoa quebrou a cara, alguma coisa nesse sentido. Essa carta foi escrita então por Paulo em Corinto, conforme indicam o capítulo 16 aos Romanos, dá essa certeza para a gente. Lá ele fala sobre Febe, Gaio e Erasto, 3 pessoas que o ajudavam lá em Corinto, onde ele deixa claro que ele estava em Corinto escrevendo essa carta para os romanos. A diaconisa Febe, que servia na igreja de Cencreia, lá em Corinto, foi quem recebeu a responsabilidade de entregar essa carta aos romanos. As mulheres têm uma participação extremamente intensa e ativa no ministério do apóstolo Paulo. Então, Paulo sempre foi ajudado, e a gente sabe, é uma característica até hoje da igreja cristã. Quem carrega a pedra mesmo são as nossas irmãs. Glória a Deus por vocês terem recebido a unção do Conan, né? Nossas irmãs que carregam pedra. Febe, uma irmã em Cristo, diaconisa da igreja de Cencreia, foi quem recebeu o privilégio, a responsabilidade de entregar essa carta para os irmãos lá em Roma. Paulo ainda não havia estado em Roma, mas já existiam cristãos ali há vários anos. Essa igreja em Roma, quando Paulo escreve essa carta, a igreja que existia em Roma já existia há 20 anos. Há 20 anos que já existiam irmãos se reunindo em torno do Evangelho. Os historiadores acreditam que isso aconteceu por causa da festa do Pentecostes. Um grupo de romanos, judeus romanos, estavam em Jerusalém na festa do Pentecostes, houve o derramamento do Espírito, eles viram as pessoas falando em línguas estranhas, em línguas do próprio idioma que eles falavam em Roma, aquilo converteu o coração, eles ouviram a pregação de Pedro, tiveram um encontro real com Jesus, voltaram para Roma e lá eles iniciaram um trabalho cristão em Roma. Então, quando Paulo escreve essa carta para os romanos, essa comunidade já existia em torno do Evangelho praticamente 20 anos. Só que Paulo não conhecia, não sabia o nome de ninguém, não sabia o nome do pastor de lá, não sabia o nome de ninguém. Então, ele escreveu uma carta no escuro. O que eu vou falar para os meus irmãos lá de Roma? Eu vou escrever algo que fortaleça a fé deles, eu vou escrever algo que toque em todos os assuntos da fé cristã, para tirar qualquer tipo de dúvida desses irmãos. Então, diferente de suas outras epístolas, que vocês vão ver no dia de hoje, a carta aos romanos não é como a carta que Paulo escreveu para os coríntios, não é como a carta que Paulo escreveu para os gálatas, essas outras cartas, Paulo escrevia sempre o quê? Corrigindo algum erro, alguma heresia, alguma confusão, alguma briga dentro da igreja. A carta de Paulo aos romanos, ele não vai fazer nenhum tipo de exortação corretiva, porque ele não sabia o que acontecia naquela igreja.
Ele não tinha uma informação concreta de como que aqueles irmãos estavam vivendo. Então, não foi uma carta para corrigir ninguém. A carta de Paulo aos Romanos foi para edificar a fé de uma igreja que já caminhava há muitos anos ali naquela região. O apóstolo Paulo pretendia fortalecer o trabalho que já existia naquele lugar. Que bom que você funcionou. Cenário da época. Roma era a capital era a cidade mais importante do Império Romano. Nos dias do apóstolo Paulo, os historiadores afirmam que Roma tinha por volta de 1 milhão de habitantes, a maioria escravos. Como o Império Romano foi se expandindo em toda a Ásia e Europa, à medida que eles iam conquistando territórios, iam trazendo escravos, os cidadãos de Roma compravam esses escravos, então a maior parte da população romana eram de escravos. De acordo com a tradição, Paulo foi martirizado numa região fora da cidade, durante o reinado de Nero, em 68 d.C. Principais personagens dessa carta é Paulo e Febe. Os principais personagens da carta de Paulo aos Romanos é ele que está escrevendo e a diaconisa Febe, que leva a carta. Deve ser um problema na minha mão, não é possível. Estou apertando isso aqui, quase quebrando o aparelhinho. Contexto literário. Isso é importantíssimo, preste muita atenção, porque normalmente quando você faz uma leitura livre da carta de Paulo aos Romanos, muita gente fica confusa, principalmente no capítulo 7. A gente está falando de um apóstolo, e aí de repente lá no capítulo 7, não sei se vocês lembram, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que um homem convertido, um apóstolo, fala um negócio desse para as pessoas? Tem uma explicação, e é por isso que é importante a gente conhecer o contexto literário. Paulo escreveu uma carta que se tornou um tratado teológico sobre os principais temas da fé cristã. E aí, repetindo, só para reforçar isso para vocês, como ele não conhecia a realidade da igreja em Roma, ele lança a mão de um recurso literário, muito conhecido pela filosofia grega, na época, onde ele ia usar a didática desse recurso para transmitir vários ensinos, vários ensinamentos para aquela igreja. Então, apresento a vocês a diatribe de Paulo aos Romanos. Olha que nome lindo, que recurso literário lindo. Você já ouviu falar em diatribe? Não, nem eu. Eu não sei nem se é essa pronúncia, diatribe. Diatribe ficaria mais bonita, né? Mas não tem acento, é diatribe. A diatribe de Paulo aos Romanos. Então é um recurso literário que surgiu no século III a.C., isso era comum no meio dos filósofos da filosofia grega da época, significa literalmente passar tempo, uma dissipação, conversação, só que ela apresenta uma eficácia didática muito grande. Então, o que Paulo lança a mão desse recurso é por causa da eficácia didática, é extremamente didático. É um recurso que Paulo usa em várias outras epístolas. Você vai encontrar esse contexto, esse recurso literário, em várias outras cartas de Paulo. Provavelmente os irmãos vão comentar outras cartas de Paulo onde ele lança a mão desse recurso. E o propósito principal é esse, o objetivo é envolver o leitor, trazendo a ideia do diálogo de um mestre imaginário, que desconstrói os conceitos errados de um interlocutor também imaginário, que levanta objeções falsas, mas que no final sempre entende a mensagem passada pelo mestre. O que é isso? Traduzindo, Paulo escreve como se ele estivesse conversando com um discípulo imaginário, com alguém que ele conhece, mas que estava vivendo uma porção de coisa errada, estava fazendo uma porção de coisa errada, e aí Paulo escreve para esse discípulo, corrigindo essas coisas erradas que ele estava vivendo ou fazendo. Só que isso tudo é de forma imaginária, é um interlocutor imaginário. Não é um personagem real, não é uma pessoa lá da igreja de Roma. Então, esse é o recurso literário utilizado na carta de Paulo aos Romanos. Então, eu quero transmitir um ensino para vocês. E aí eu crio
da mesma forma como Jesus utilizava as parábolas, Paulo vai criar na diatribe esse recurso. Eu vou criar aqui um acontecimento imaginário para transmitir um ensino para a coletividade. Elementos que caracterizam uma diatribe, e vocês vão encontrar isso em outras cartas do apóstolo Paulo. Diálogo com o interlocutor imaginário. Você vai ver Paulo falando na carta aos Romanos: você que faz isso, você que faz aquilo. Não tinha você nenhum. Ele não estava falando com ninguém na igreja de Roma. Às vezes a gente fica confuso: por quem é esse cara lá na igreja que Paulo estava mandando essa letra? Não, é um interlocutor imaginário. Um tom exortativo, às vezes irônico, satírico e às vezes agressivo. Você vai encontrar isso com facilidade nessa carta. Perguntas retóricas, perguntas que ele que está escrevendo a pergunta já sabe a resposta. Então é uma pergunta só para trazer reflexão. Objeções, conclusões, rejeições, súbita mudança de discurso. Está falando de um assunto, de repente vira para cá. Isso é diatribe. Diatribe, recurso literário, para ajudar a pessoa a entender uma mensagem. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usou esse recurso extremamente didático, de forma preventiva. A ideia é essa: eu não sei o que está acontecendo em Roma. Eu não sei que tipo de cristianismo eles estão vivendo. Eu não sei o que, daquele encontro com Cristo lá em Jerusalém, esses irmãos estão vivendo e praticando em Roma. Eu tenho que abordar todos os assuntos, eu tenho que desconstruir possíveis ideias falsas e trazer para eles, fortalecer nessa comunidade a verdade do Evangelho, a verdade do cristianismo. Então esse recurso extremamente didático, e Paulo lançou mão, usou intensamente esse recurso em suas cartas. Vamos identificar alguns exemplos da diatribe em Romanos 2. Eu não sei se dá para vocês lerem aí. Não dá. Então, se você quiser lançar a mão aí, pega a sua Bíblia, capítulo 2 de Romanos. Achei que o contraste fosse ficar bom, mas com a luminosidade... Quem está lá no final, o coelho, não está vendo nada aí, né? Nem pela fé. Mas é só você pegar lá, capítulo 2 de Romanos, versículo 1 e 2. Eu quero só mostrar para vocês onde que a gente encontra, como que a gente identifica que, de fato, o que é uma diatribe sendo utilizada nessa carta. Você achou aí Romanos 2, versículo 1 e 2. Olha como Paulo escreve: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Quem é esse você? Interlocutor imaginário. Paulo não está falando para ninguém especificamente. Você que julga os outros é indesculpável. Paulo está lançando um ensinamento para os irmãos de Roma: não julga ninguém, que isso é indesculpável, né? Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, novamente é o interlocutor imaginário, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, Paulo está falando aqui com um interlocutor imaginário para ensinar para os irmãos em Roma que, julgar, condenar as pessoas, isso está fora de cogitação. É uma aplicação prática, é um livro de aplicações práticas, uma carta de aplicações práticas. Você percebe aqui um diálogo entre Paulo e um interlocutor imaginário. Esse você não é ninguém real. Paulo não está exortando nenhum membro da igreja de Roma. Ele tá tratando, se isso acontece aí nessa comunidade, eles vão saber que não pode acontecer. Então Paulo faz um resumão do Antigo Testamento para reforçar entendimentos do Novo Testamento. Tudo isso nessa carta. Outra passagem do capítulo 2, agora versículo 3 e 4. Realmente o contraste no computador fica lindo, mas no telão fica um desastre. Versículo 3 e 4. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará dos juízos de Deus? Está vendo aqui, interlocutor imaginário, pergunta retórica. Ele sabe a resposta. Você pensa que vai escapar dos juízos de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, uma característica clássica da diatribe. Paulo está falando com o interlocutor imaginário, utilizando perguntas retóricas para transmitir um ensinamento profundo da fé cristã.
Agora pula lá para o versículo 19 e 20. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Você é um instrutor de insensatos, mestre de crianças. Está vendo? Tom irônico, satírico, falando com o interlocutor imaginário. Ele não está ofendendo ninguém em Roma. Tem gente que lê isso e fala, pô, Paulo era desequilibrado. Paulo tratava as pessoas com desequilíbrio. Paulo está falando aqui, você que se acha guia de cegos, uma luz para quem está nas trevas, você é um instrutor de insensatos, você é um mestre de crianças. Versículo 21 e 22. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Bom, interlocutor imaginário, perguntas retóricas, isso é diatribe. Recurso didático, eu só quero trazer um ensinamento para as pessoas. Eu não tinha ninguém na igreja de Roma, pelo menos Paulo não conhecia ninguém fazendo essas coisas. É para trazer ensinamento. Então, Paulo não está se comunicando dessa forma porque ele é destemperado, colérico, desequilibrado, bipolar, esqueceu de tomar um remédio e aí ficou não, estava igual o Marcão tentando mexer no botãozinho e não funcionava. Não, isso é um recurso literário comum naquela época, comum no meio da cultura grega, da filosofia daquela época, uma forma de transmitir e fortalecer novos conhecimentos. Então, Paulo queria fortalecer as doutrinas da fé cristã para aquela igreja, utilizou esse recurso. Por quê? Por causa da eficácia. É um recurso didático muito grande, uma eficácia didática muito grande. Um esboço da carta, e a gente faz uma exposição rápida de toda a carta de Paulo aos Romanos. Na introdução da carta, ele já diz qual é o tema principal de toda a carta: o justo viverá pela fé. Esse é o tema principal da carta de Paulo aos Romanos, como que Deus manifesta a salvação deles para com a humanidade, através da sua justiça, através da justiça dele, usando a fé para a salvação. Parte 2 da carta, do capítulo 1 ao 3, Paulo vai trabalhar a condição humana e a ira de Deus. Paulo vai dizer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo mostra que tanto judeus como gentios, porque os judeus se consideravam uma casta, uma classe especial de seres humanos na face da terra. Então, Paulo não sabia como que era isso no coração dos irmãos em Roma. Então, ele falou, tanto vocês como os não-judeus, é todo mundo igual. A beleza do cristianismo é essa, ele passa uma régua, não tem ninguém de classe superior. Todos foram destituídos e carecem dessa reconciliação com Deus. Por isso, Deus providenciou justiça para pessoas injustas, através de Cristo, através da fé no sacrifício de Jesus. Então, ele trata isso do capítulo 1 ao 3, depois, parte 3 ali, a justiça pela fé. Ele vai explicar, nessa parte, Paulo explica como que o ser humano no Antigo Testamento era salvo. Muita gente tem essa crise. No Antigo Testamento não tinha a revelação de Cristo ainda. Como é que as pessoas eram salvas? Ou ninguém ali era salvo? Ou todo mundo era salvo? Você já teve essa crise? Eu já. Paulo vai explicar isso nessa parte 3 ali, a justiça pela fé, como que Deus justificava as pessoas lá na antiga aliança. Então ele pega o exemplo de Abraão, ele fala que Abraão é declarado justo pela fé. Abraão foi salvo pela fé que ele tinha no relacionamento dele com Deus. Não por obras, não por rituais religiosos, não por DNA, porque fazia parte de uma raça, de um povo específico, não. Mas não foi por causa de observância de leis. Abraão foi salvo antes das leis. Não existia o código mosaico na época de Abraão. Abraão se tornou o pai espiritual de toda a humanidade, de todo aquele que depositar fé no sacrifício de Jesus, fé no relacionamento com Deus. Essa fé na justiça de Deus que vai salvar tanto gentios
como judeu. Se o judeu não depositar fé na obra redentora de Deus, não será salvo. Ah, eu sou judeu, estou salvo. Não existe isso. Paulo vai explicar isso nessa parte da carta. Parte 4 ali, a explicação da justiça de Deus. Então, do capítulo 5 ao 8, o apóstolo vai explicar que qualquer pessoa pode confiar na obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que confiar nessa obra redentora vai ter paz com Deus. Qual a obra principal de Jesus? Livrar o pecador da ira santa e justa de Deus. Então Paulo fala, se você depositar fé no sacrifício, na justiça que Deus operou através de Jesus Cristo, você vai ser reconciliado com Deus. Você vai ter paz, você vai viver livre da ira santa e justa de Deus sobre a sua vida. Essa ira foi desviada pela justiça de Deus para Jesus. Você vai viver livre dessa ira. Aí Paulo vai falar, onde o pecado entrou no mundo através de Adão, através de um homem, só que a graça de Deus na vida de Jesus foi muito maior. Então a salvação também entrou para a humanidade através de um homem, e foi muito maior do que o estrago que fez quando entrou através de Adão. No capítulo 6, Paulo trata da importância da santificação. Paulo vai deixar bem claro, não é porque a graça nos livrou da perdição eterna que agora a gente vai viver de qualquer maneira. De forma alguma, agora que nós fomos alcançados pela graça, pela salvação, a gente tem o dever de viver de modo santo. Tem igreja nos dias de hoje que só crê na graça. Santificação é algo que não existe dentro dessas igrejas. A porta de entrada é muito larga, né? Então, Paulo vai dizer, não é assim não. Os crentes em Jesus são libertos da penalidade, do poder do pecado, mas na prática eles vão continuar enfrentando dificuldades, vão continuar sendo tentados, vão continuar tendo a inclinação para o erro. Então vocês têm que viver de modo reto, santo, igual o Deus de vocês que é santo. No capítulo 7, a gente vai encontrar muito desse recurso da diatribe, repetindo para vocês, quando Paulo está falando sobre a luta, essa guerra interior da gente aqui contra a tentação, contra o pecado. Paulo vai falar, o bem que eu quero, não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo não está falando dele. Seria um testemunho coerente. Como que um apóstolo, um homem salvo, cheio do Espírito Santo, continua praticando coisa errada de modo deliberado? Não tem força para vencer isso. Não, ele está falando ali, o pecador, o homem que vive sem Deus, ele tem consciência do que é certo e errado, ele até gostaria de fazer o que é certo, mas como ele é escravo do pecado, ele só faz o errado. Quem que vai me libertar desse corpo desgraçado, miserável? Só Jesus. Só Jesus. Então Paulo está usando um recurso didático para mostrar para as pessoas que a lei do pecado e da morte só pode ser destruída, rompida, através da fé em Jesus Cristo. Então Paulo não está falando dele, não fica em crise, meu Deus, vou orar por Paulo estava mal aqui, não. Então Paulo está ensinando para a igreja de Roma que justificação pela fé anda de mãos dadas com santificação. E gente, no capítulo 8, a metade dessa carta é algo esplendoroso. Capítulo 8, Paulo vai tratar da libertação dos cristãos em relação à morte espiritual. Paulo vai fazer um tratado sobre sofrimento. Paulo sabia da perseguição que os cristãos passariam, do que ele já estava passando. Paulo vai fazer um tratado lindo. Romanos capítulo 8, você está com a sua Bíblia aberta aí? Romanos 8, versículo 1. Olha como que ele começa esse capítulo que marca a metade da carta aos Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha, ele começa já fazendo uma exposição maravilhosa sobre a libertação que a gente tem em Cristo Jesus, do poderio das trevas, do pecado. Então, a conclusão que Paulo chega nessa primeira metade do livro enfatizando a majestade, a soberania de Deus, o poder de Deus. E aí ele vai fazer um tratado sobre sofrimento, dizendo que tudo que acontece na vida do cristão vai cooperar para o bem dele. Está lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem ama Jesus recebe a certeza de que, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Está tudo aí no capítulo 8 aos Romanos. Por isso você pode estar certo que mesmo passando por dificuldades nesse mundo, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo faz também menção à escatologia nesse capítulo. Paulo trata da Bíblia inteira nessa carta aos Romanos. E aí ele vai falar, o cosmos, a criação, o universo, aguarda a volta de Cristo para consumar de forma plena a redenção no universo. Então, na quinta parte da carta, ele explica os propósitos de Deus para o povo judeu, para o povo não judeu. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele trata sobre isso. Capítulo 9, se você tem dificuldade com esse negócio de eleição, predestinação, perder salvação, capítulo 9 é uma delícia. Capítulo 9, Paulo parece até que é calvinista. Paulo trata sobre isso com uma profundidade. Então, o capítulo 9 você guarda. Se você tem dúvidas com esse respeito, leia esse capítulo, que você vai ficar ainda com uma crise muito maior. Depois é só conversar comigo, não tem problema. Mas ele trata do 9 ao 11 sobre o que Deus vai fazer com os judeus e com os não-judeus, no que diz respeito à salvação. Sexta parte da carta, a retidão na vida e no serviço cristão. Então, do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo vai falar de aplicações práticas no nosso dia a dia com as outras pessoas. Vai falar que sem santificação, no início do capítulo 12, não se conformeis com o presente século, renova sua mente para você conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, ele focaliza a santificação e fala, sem santificação você não vai conseguir amar o seu irmão. Você não vai conseguir. E aí ele vem tratando sobre o amor fraternal. Capítulo 13, curiosamente, ele está falando de amor fraternal. Capítulo 13, ele inicia falando assim, vocês precisam se sujeitar aos seus governantes. Mas Paulo, você está falando de Nero? Estou falando de Nero, dos governantes romanos. Vocês precisam se sujeitar. Não existe autoridade nesse planeta que não é constituída sem a autorização de Deus. Então todos os crentes devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade estabelecida no mundo que não vem de Deus. Charles, me ajuda aí no horário, tá? Que eu posso ficar aqui. Tá tranquilo? Glória. Então, e na conclusão, Paulo conta, nessa parte final da carta, ele conta para a igreja quais são os seus planos missionários. Eu quero visitar vocês, quero visitar a Espanha, quero levar o evangelho lá para a Espanha, conto com a ajuda de vocês. Estou enviando Febe aí para levar essa carta para vocês. Então, ele termina a carta falando dos seus planos missionários, faz uma linda doxologia, que é uma oração de adoração a Deus, e encerra focando para aqueles irmãos que o centro daquela carta, que o centro do Evangelho é Jesus. Então, palavras-chave da carta de Paulo aos Romanos: justiça, justificação, reconciliação, lei, esperança, serão as palavras que vocês encontrarão com frequência nessa carta. Mensagem teológica. Então, qual é a mensagem principal dessa carta? A salvação do ser humano só ocorre por meio da justiça de Deus em Jesus. Vocês receberam esses slides? Que bom. Então, a salvação do ser humano só ocorre por meio da justiça de Deus em Jesus. Então, o justo viverá pela fé. Esse é o versículo que resume a teologia paulina. E esse versículo também foi o estupim da Reforma Protestante. Quando Martim Lutero, um monge romano, católico romano, lá no século XVI, leu isso e teve a graça da revelação, que ele entendeu que não são através de obras, não são através de penitências, não é através de seguir regrinhas, é só graça, é fé na obra que Jesus operou na cruz do Calvário. Isso mudou a vida de Martim Lutero e nós somos consequência do poder dessa revelação. Aleluia. Olha como que a revelação de um texto bíblico na vida de uma pessoa pode mudar a história de milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. Então, você quer saber qual foi o estupim da Reforma Protestante? Foi esse versículo de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. Primeiro capítulo, versículo 17.
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Então, do início ao fim de tudo, é a fé que é esse elo que nos proporciona a reconciliação, o relacionamento com Deus. Então ele vai explicar o que é esse negócio de justiça de Deus. É algo que a gente fala muito, né? Jesus fala lá, busca meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Mas o que é justiça de Deus? Você tem uma ideia correta do que é justiça de Deus? Até pouco tempo eu não tinha. Justiça de Deus quer tratar especificamente sobre o relacionamento correto dele com os seres humanos. Justiça de Deus. Se eu tenho um relacionamento correto entre o meu irmão, entre a criação, entre o meu Criador, justiça de Deus. O que o pecado causou? Injustiça. O pecado destruiu, distorceu os relacionamentos. O pecado distorceu o meu relacionamento com o meu Criador, o pecado distorceu o meu relacionamento com o meu próximo, o pecado distorceu o meu relacionamento com a criação. Por isso que eu derramo óleo nas praias, por isso que eu deixo latinha de cerveja na areia, porque o pecado gerou injustiça. O que gera justiça? Só Deus. Só Deus. Então, esse é o conceito de justiça de Deus. Paulo vai explicar isso. O tema da justiça de Deus se destaca por todo o livro, ou seja, Paulo é uma carta de aplicações práticas. Como que eu tenho que me relacionar com Deus, com o próximo e com a criação? O tempo inteiro. Os crentes são justificados, são feitos justos por meio da fé e por causa da fé na obra realizada por Jesus. Mas nunca como recompensa da fé. Não é porque, eu tenho fé, você salvo. Não, isso não é recompensa. Fé não é uma conquista, mas é um presente de Deus dado de forma gratuita. Está lá no capítulo 3, versículo 24. Então, até a fé para a salvação, até a fé para essa reconciliação, para sermos envolvidos com a justiça de Deus, até isso é dom dele. Ele vai falar isso nas outras cartas que os irmãos vão expor hoje aqui. Então, até essa fé para a salvação não é uma conquista nossa. É um presente, é um dom gratuito. Os assuntos teológicos que Paulo apresenta nessa carta. Então, na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos todos os assuntos teológicos que um cristão precisa conhecer bem. Então, irmão, você que está aqui na classe de imersão, com certeza você já é um crente com mais de um ano de caminhada. Então, você precisa conhecer muito bem esses assuntos aí. O que é lei? O que é evangelho? O que é pecado? O que é castigo? Perdão, graça, justiça, fé, salvação, eleição, quem é Cristo, quem é Deus, o que é boas obras, o que é amor, esperança, cruz, tudo isso está na carta aos Romanos. Devore essa carta, decore essa carta, seja amigo dessa carta, você vai ficar fera em cristianismo. Condição humana, Paulo teologicamente trata da condição humana, ele descreve que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo vai afirmar que agora o caminho do perdão foi aberto para todos os pecadores, o caminho do perdão está aberto para todo mundo, estava todo mundo condenado, mas agora, por meio de Jesus Cristo, o caminho foi aberto para todos os pecadores, todos, sem distinção. Não importa se é judeu ou se não é judeu. O caminho está aberto para todos. Mas não se engane. Paulo também vai deixar claro que nem todo pecador é justificado. O caminho do perdão está aberto para todos. Mas nem todos serão justificados. Não creia nessa ingenuidade de que vai ser festa para todo mundo. Não vai. Não vai. A teologia paulina está em pleno acordo com a teologia de Cristo exposta no Evangelho, escrito por João. João 3,16, versículo que eu e Clovinhos pregamos há pouco tempo. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para quê? Não pereça. Quem é que vai ter a vida eterna? E quem não crê? Já está condenado. Quem não crê já está condenado. Então a teologia de Paulo está de mãos dadas com o que Jesus falou em João 3,16. Paulo não é universalista. O que é isso? É a heresia que prega, que ensina, que por causa da graça e do amor de Deus, todas as pessoas serão salvas. Ateus, Satanás, Lula, todo mundo.
todo mundo vai ser salvo. Não vai, não é assim. Paulo não é universalista. Então, quando você lê passagens isoladas, você pode até acabar confuso, mas não, leia a carta toda, leia a carta toda. Paulo não ensina essa heresia em momento nenhum. Principais doutrinas que você vai encontrar na carta de Paulo aos Romanos: justificação pela fé, né? Você só é salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Pecaminosidade humana, o pecado separa o ser humano de Deus e só Cristo pode reconciliar Deus com os seres humanos. Então, doutrina da reconciliação, você vai encontrar isso no capítulo 5, no capítulo 10. O sacrifício de Jesus restaura o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação. Doutrina da santificação, algumas igrejas não creem nessa doutrina, mas a doutrina está lá na Bíblia. Ó. Doutrina da santificação, após a reconciliação, temos o dever de lutar contra o pecado e buscar uma vida santa. Doutrina da eleição, para os arminianos, para as pessoas que não creem nisso, está lá na Bíblia. Né? A salvação não está relacionada a nenhum esforço humano. O ser humano não tem participação nesse processo. É um processo que aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, Ele falou, haja salvação. Para fulano, para fulano, para fulano. Ele é Deus. Paulo vai deixar isso claro. E Paulo escreve isso em crise. Em crise. E ele chega à conclusão. O barro pode falar para o oleiro como que o oleiro tem que fazer, tem que trabalhar? Não pode. Deus faz o que Ele quiser. Então Paulo vai deixar isso claro na doutrina da eleição. Né? Capítulo 8 e capítulo 9, ele descreve isso, para mim, com muita clareza. Com muita clareza. Capítulo 9, versículo lá, Esaú e Jacó ainda não tinham nascido, os gêmeos ainda não tinham nascidos. Deus odiou Esaú e amou a Jacó. Vai entender como é que é isso. Os desígnios, a vontade de Deus, o barro não tem como saber. Se a gente consegue destrinchar tudo desse Deus, ele não é tão grande assim. Se um gonçalense consegue entender tudo de Deus, está ruim, esse Deus está ruim. Lições e aplicações, né? Já que é uma carta de aplicações, é minha reta final, né? Que horas que eu tenho que acabar? Tá tranquilo? Então vamos embora. O que eu aprendo? São muitas lições, mas eu quis destacar algumas. Primeiro, que quando nos sentimos abatidos, desanimados, deprimidos, essa carta me lembra que Deus é por nós. Então ninguém pode ser contra a gente. Essa carta me lembra que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me chamou para perto dEle, Deus me chamou para ser amigo dEle. Deus me amou através de Jesus Cristo. E aí Deus deixa claro que nada pode me separar do amor dEle. Nem morte, nem guerra, nem nudez, nem espada, nem Satanás. Nada pode me separar do amor de Deus. Então qual é a aplicação prática em função dessa reflexão? Descanse no Senhor, confie no Senhor. Repouse nos braços do Senhor. Outra lição: ninguém tem lugar superior no corpo de Cristo. Ninguém. Então não se vanglorie. Não ache que você, que sorte que Jesus deu de me encontrar, né? Se não fosse eu, essa célula não seria nada. Se não fosse eu, essa igreja não seria nada. Não se vanglorie. Não se vanglorie. Não existe lugar superior no corpo de Cristo. Por isso que aqui na Oceânica a gente faz questão de ser chamado de Marcão, Henrique, Jonatas. Não tem título. Não tem galão aqui no ombro. Quando eu vejo uns fanfarrões aí, eu sou o apóstolo fulano de tal. Zé Ruela, apóstolo bom é apóstolo morto. Está vivo, vou começar a orar pelo irmão, para ir para o seio de Abraão, encontrar descanso para essa mente atormentada aí. Não existe casta superior no reino de Deus. Né? Então, essa carta me ensina isso. Então, aplicação, não se vanglorie, não ache, Paulo fala lá, não considere, não tem uma visão sobre você maior do que você é, não, você é barro, amiguinho, se liga. Então, outra lição, todas as nações são convidadas a irem a Cristo, pois só em Jesus há salvação. Qual é a aplicação? Anuncie Cristo para todo mundo. O convite é para todo mundo. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos, mas isso não depende de você. Nós somos servos, servo obedece. Então servo chama todo mundo, servo proclama para todo mundo, servo evangeliza todo mundo. Salvação não é algo que diz respeito a mim e a você, salvação é algo do Senhor. Então a gente obedece e é maravilhoso falar de Jesus para todo mundo.
As letras estão ficando cada vez menores, né? Que terrível isso. Depois a gente, no próximo fim de semana de treinamento, a gente dá aula, todo mundo aqui em cima, olhando assim para o negócio para poder entender. Outra lição, o Evangelho transforma a nossa vida, gente. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Paulo vai deixar claro que quando você tem contato com o Evangelho, mesmo lendo aqui, você está tendo contato com o próprio Cristo. É o Evangelho que muda a vida da gente. Não é a argumentação dos pastores, quando eu exponho uma pessoa ao Evangelho, por isso que Paulo fala, mesmo para a gente salva, mesmo para quem já está convertido, e a igreja de Roma era uma igreja de cristãos, vocês precisam ser expostos ao Evangelho constantemente, porque é isso que transforma a vida da gente. Qual é a aplicação? Busque intensamente uma vida de intimidade com Deus, uma vida exposta ao Evangelho, busque a sua santificação. Outra lição, que o Evangelho, o que está escrito lá, que nem eu estou enxergando, abastece nossa missão. Romanos é uma carta de apoio missionário. Paulo vai falar, meu coração está ardendo para ir para a Espanha, eu quero pregar o Evangelho lá na Espanha. Qual é a aplicação prática? Meu irmão, eu e você, a gente precisa ser missionário de Jesus Cristo em tempo integral. Em tempo integral. O tempo todo, onde você estiver, você tem que ser missionário de Jesus. Se você não estiver sendo missionário de Jesus, você está sendo missionário de alguma outra coisa. Não existe um momento neutro na vida da gente, em que eu não estou fazendo nada nesse momento. Não. Ou é você missionário de Jesus, em tempo integral, ou você está com algum problema. Outro ensinamento, uma igreja verdadeiramente cristã tem que usar essa bolinha vermelha para alguma coisa, né? Ei, ó a bolinha vermelha. Uma igreja verdadeiramente cristã tem que ensinar e buscar a centralidade e fidelidade ao Evangelho em todo o tempo. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. Uma igreja cristã não pode ser politicamente correta. Uma igreja cristã tem que ser bíblica, tem que estar centrada na Bíblia, tem que falar o que a Bíblia fala, tem que crer no que a Bíblia diz. Então, o Romanos vai ensinar a gente a identificar o que não é igreja verdadeira, o que não é uma igreja cristã verdadeira. A carta de Paulo aos Romanos vai mostrar para a gente, vai ensinar a gente a reconhecer uma igreja cristã verdadeira, a reconhecer uma igreja cristã falsa e a rechaçar igrejas que se dizem cristãs e que não são cristãs. Paulo vai falar em uma outra carta que é para a gente nem sentar na mesa para comer um McLanche feliz com essa galera. Nem que ele pague, né? Promoção ontem, Satanás é astuto, né? Pô, o Mac Colosso estava 50 centavos, não, Satanás, mas eu resisti, não fui, não saí de casa, não dei mole para o capeta. Você, lendo Romanos, você consegue identificar claramente igrejas que se dizem cristãs, mas que são o quê? Reducionistas. O que é isso? Igreja da prosperidade. Venha para Jesus, você vai ficar rico, você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma mulher nova. Não, uma mulher nova não. Você vai... Igreja da prosperidade. Reduzir o Evangelho a uma vírgula do Evangelho. De fato, Deus quer a nossa prosperidade, mas a riqueza no reino é de generosidade, de relacionamento com Deus. Rico no reino é quem dá, não é quem retém. Então é um equívoco. Outra igreja reducionista, a igreja que reduz o Evangelho à ação social. A igreja vira uma ONG. A gente não tem nada contra a generosidade, nada contra a ação social, a gente ama isso, né? Caio, Beto estão aí para divulgar, ajudar a gente a viver essa realidade, mas isso é uma faceta do reino, não é todo o reino. Então são igrejas que reduzem. Você lê a carta aos Romanos, você consegue identificar, opa, essa igreja aqui está equivocada, isso não é, o Evangelho não é só isso. Igrejas do Evangelho light, venha como está e permaneça como está e vai para o inferno como está. Está cheio de igreja assim, gente. E é insuportável, aqui abrir meu coração para vocês, é insuportável, às vezes dentro da própria denominação, dentro de igrejas teoricamente irmãs, igrejas que Paulo fala que para eu nem comer McLanche feliz com essas igrejas, e você encontra gente assim, terrível. Você lê na Bíblia, cara, não dá, cara,
o Cristo que você crê, a Bíblia que você lê, está muito diferente da minha. Às vezes eu acho que eu que estou com problema. Eu sei que eu tenho muito problema, mas diante dessas coisas aí, eu acho que é eu que estou com problema, porque eu não consigo enxergar esse evangelho politicamente correto, esse evangelho porta larga, Romanos ajuda a gente a identificar. Às vezes a gente fica chato por causa disso, falar, amigo, isso está errado. Ah, vocês da Oceânica são metidos a santo. Não, meu irmão, olha só. Se eu ensino para o meu povo a ser santo, a buscar a santidade, eu não posso achar normal você pegar a mulher do irmão e ficar por isso mesmo. Eu não posso achar normal você ir para a cama com outro homem sendo homem. E aí tem pastor que acha isso normal. Meu irmão, e o amor? O amor. Esse amor aí vai levar o cara para o inferno. Esse amor aí vai levar o cara para o inferno. E vai levar outros, porque vão falar assim, ah, na igreja oceânica não pode, eu vou para essa igreja que pode. E aí a gente que fica o bicho feio da história, o policial mau, lá é o policial bom. Lê Romanos que você vai identificar isso. Igrejas judaizantes. Você vê um cara de São Gonçalo usando quipá, tem que tomar uma coça, né, de gato morto. Tem que tomar uma coça de gato morto, né? Aí na igreja do cara tem bandeira de Israel, nada contra, fui lá, fora o calor lá é maravilhoso. Tâmara é um negócio gostoso, né? Andar de camelo é esquisito, mas enfim. Igreja que reduz o cristianismo a essa adoração ao povo judeu. Paulo vai falar, se o judeu não reconhecer o sacrifício de Jesus, vai para o lago de enxofre também, amiguinho. A justiça de Deus é para judeu e para gentio. Então, não tem como reduzir o evangelho a isso. E as igrejas liberais, que também estão pertinhos da gente, é um inferno isso aqui. O que é a igreja liberal? É a igreja onde o pastor crê em tudo, menos em Deus, nos milagres, ele não crê no nascimento virginal, ele não crê na ressurreição. Satanás nem precisa entrar naquela igreja. Satanás fica ali na Versalhes tomando um cafezinho. Aquele pastor ali é liberal, aquilo ali é pior que eu. E a gente vê a igreja assim também dentro da nossa comunidade denominacional. Isso é um sinal do fim dos tempos. Lendo Romanos, estudando Romanos, você consegue identificar e rechaçar essas coisas. Então eu quero concluir. Top, né? Glória a Deus, viu como é que Deus é misericordioso. Eu quero concluir dizendo a mensagem de Paulo aos Romanos é isso: Cristo é o centro de tudo, meus irmãos. Cristo é o centro de equilíbrio do universo. Não olhe para o seu umbigo, não olhe para você, você não é o centro de nada, seus problemas não são o centro de nada, o centro é Jesus, viva para Jesus, por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Paulo vai falar isso lá no capítulo 11. Paulo afirma categoricamente que somente a fé em Jesus reconcilia a humanidade pecaminosa com Deus santo, santo, santo. E aí eu quero concluir lendo com vocês, por favor, dá um pulinho lá no capítulo 8. Eu quero ler com vocês uma das partes que eu considero da mais encantadora dessa carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, a partir do versículo 31. Não sei se eu vou conseguir ler. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua justiça, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela reconciliação que o Senhor proporcionou para a gente em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado por essa revelação, Senhor. Obrigado pela forma como o Senhor usou o apóstolo Paulo para abençoar a gente, Senhor. Muito obrigado, Pai. Faz da igreja oceânica, Senhor, uma igreja santa, reta, que te glorifique, Senhor, em todo o tempo, que o nosso testemunho, primeiramente, agrade ao Senhor. Por favor, Senhor, edifica a gente, amadurece a nossa fé, livra a gente da meninice, Senhor, livra a gente da tolice, Senhor, por favor, e que no nosso dia a dia, o nosso relacionamento, gere alegria para o seu coração. É isso que nós te pedimos, Pai. Abençoa os teus servos que ainda vão falar aqui durante esse dia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glorifica o Senhor. Faça barulho aí.